Paz e luz a todos, signo de Peixes. Vamos ver agora o que o tarô tem para mostrar nesse momento como oportuno e salutar. Peço que você reserve esse tempo para a sua interiorização, para que você possa efetivamente ter a sensibilidade de perceber aquilo que essa mensagem significa para você. É uma mensagem temporal, então é necessário que você tenha a sensibilidade para verificar aquilo que é seu e aquilo que nesse momento não é. Amparadores, amigos espirituais, consciências tendentes ao bem, que protegem, regem e caminhem o signo de Peixes, manifestem-se agora por meio desta leitura. Vamos ver. Ok. Ok. Bom. Tá, e como é que ele deve agir? Como é que o signo de Peixes deve agir objetivamente diante desse cenário? O que o tarô revela? O que vocês querem manifestar nesta leitura? Paz, luz. Paz, luz. Tá bom. E carta do fundo. Ok. Ok. 2 naipes de copas, interessante. Revele agora o que o signo de Peixes deve tomar cuidado. O signo de Peixes deve tomar cuidado com o que neste momento? Tá bom, vou deixar aqui no canto. Carta de fundo. Ok, perfeito. Bom, agora eu vou pegar um conselho final para vocês. Vamos lá, Peixes. Concentre-se. Já vou aceitar. Ela caiu aqui, eu vou aceitar. Ok. Ok. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer ao signo de Peixe é a respeito de sua capacidade ou de sua característica natural de lidar com as situações com empatia, com criatividade, né? A sua capacidade de mediar eventos, de mediar pessoas, né? Essa capacidade mais diplomática que você tem, somado a isso, a sua, como é que eu vou dizer? A sua tendência ou a sua dificuldade de tomar decisão, tá? Essa sua empatia, quando não equilibrado, pode gerar em você uma certa sensibilidade exacerbada, uma hipersensibilidade, né? E essa hipersensibilidade... Deixa eu tomar uma água. E essa hipersensibilidade pode se manifestar objetivamente na sua vida por meio de indecisões, por meio de abstrações, fuga da realidade, né? Então, isso tudo acaba favorecendo para que você tenha desafios na sua vida. Bom, deixa eu organizar essas cartas aqui para poder explicar para você de um modo mais didático. Eu acho que eu vou primeiro começar pelo cenário, depois aquilo que você deve objetivamente manifestar. Vamos lá, gente. Pronto, Peixes, arrumei um pouco as cartas aqui, ó, para ficar um pouquinho didaticamente melhor de visualização. E vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para você é que houve um revelar de muitos naipes de copa na tua leitura, né? O que significa que essa leitura, ela está permeada de uma energia de caráter mais emocional, sentimental. Então, tente, na maioria das interpretações, né, dos conselhos que eu vou colocar aqui,
tente ajustar para a sua vida de relacionamento, seja profissional, seja pessoal, de amizade, seja de caráter amoroso, sabe? Porque houve aqui um número considerável e também por causa dos naipes do arcano maior. Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, é a saída de arcano maior da força. E isso revela pra gente que esse é um momento da vida em que você vai precisar tomar as rédeas ou ter a coragem para tomar as rédeas da sua vida, tá? Ter a força necessária para tomar as rédeas da sua vida, das situações. Só que essa força não é uma força impositiva. Não tem as características do imperador, por exemplo, né? A carta da força, ela te remete, ela te exorta a você sim ter o controle, o domínio sobre a sua vida, mas esse domínio, esse controle sobre a sua vida, ela tem que vir de modo sereno, de modo prudente, de modo paciente. Então, você precisa, segundo essa carta, né, o que ela te incentiva, o que ela te convida, é que você vá conduzindo a sua vida, tendo a responsabilidade sobre ela, mas seja flexível. Seja flexível, seja prudente. E por que eu estou falando sobre flexibilidade e prudência? Porque a carta da força remete a isso, mas também porque a gente teve como carta do fundo o eremita. Então, vai ser necessário que você assuma o controle das áreas da sua vida, vai ser necessário que você faça esse controle de modo prudente, mas para você saber a forma como você vai fazer isso, a energia subliminar que está por trás de como você vai conduzir esse processo é uma energia de interiorização, de reflexão. Então eu não quero que você haja por impulsividade, inclusive a gente vai falar isso aqui, tá? No Ás de Copas. Mas eu quero que você aceite a responsabilidade sobre aspectos da sua vida, que você venha conduzir as situações conforme os seus interesses, mas que você reflita, que você pondere, que você pare um tempo e falar, não, calma aí, eu deixo as emoções se acalmarem, deixa eu refletir, deixa eu voltar para o meu espaço aqui, ó, deixa eu, como um eremita mesmo, né, deixa eu refletir aqui no meu lugar de repouso, e aí sim eu tomar a minha decisão com calma, com prudência. Uma vez que você tomou essa decisão com calma, com prudência, aí sim você estabelece os compromissos que serão necessários. Aceite o tempo que você vai precisar para que esse processo fique claro, para que os resultados na sua vida apareçam. Não é da hora para outra. O eremita também remete a isso, né? Essa consciência de que tudo é um processo, de que as coisas vão acontecer sim, tem caminho, é favorável, mas que você precisa organizar, planejar e seguir com calma, tá bom? Com firmeza, por causa da carta da força, mas com calma, com flexibilidade, tá bom? E como é que eu vou fazer isso? Olha, eu entendi, mas como é que na prática eu vou fazer isso? E aí a gente tem aqui, ó, o 9 de copas. Esse 9 de copas está falando pra gente, nessa posição, nessa interpretação, está falando pra gente que é muito importante que você honre seus compromissos, que você cumpra a sua palavra. A palavra que você dá para os outros, mas acima de tudo, a palavra que você dá para você mesmo, tá vendo? Então, que você possa, ao chegar a conclusões do seu processo de interiorização, que você possa honrar com os compromissos que você dá para você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto para com as pessoas, sim, mas seja honesto para com você mesmo. Eu estou frisando isso porque só por meio dessa honestidade, dessa integridade com você mesmo, e que vem do processo de interiorização que o eremita te convidou a fazer, é que você vai ter a habilidade necessária para poder manifestar arquetipicamente, manifestar essa força, tá bom? A gente tem como energia subliminar aqui, ó, um 8 de copas, tá vendo? A gente tem aqui como energia subliminar o 8 de copas. E o 8 de copas
como energia subliminar, ele tem um efeito sinérgico com esse 9 de copas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o 9 de copas diz para você que você tem que cumprir a sua palavra, honrar com seus compromissos para com os outros e com você mesmo, o 8 de copas está dizendo para que você diga a verdade e rompa. Diga a verdade, isso, e rompa e se afaste das ilusões, daquilo que não é produtivo, daquilo que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Caramba. Uma vez que você estabeleceu compromissos para com você mesmo, de coisas que você quer ver acontecendo na sua vida, você também sabe, senão essa carta não teria vindo, sobretudo na posição e como energia subliminar. Você sabe que existem pessoas, que existem situações, que existem determinadas coisas que você está fazendo, ou que deixando que aconteça, e que você sabe que isso não vai ser produtivo para você. Esse é o momento de você se afastar, tá bom? Esse é o momento de você virar as costas. Você não precisa fazer isso de modo abrupto, tá bom? Lembra aqui que a gente tem aqui a carta da força aqui, de você impor sua vontade com prudência, com cautela, com manobra, de maneira diplomática, né? Sutil, baseado como um processo de interiorização, lembra? De reflexão, mas não deixa de fazer isso não. Se afaste daquilo que você, lá no fundo, você sabe que não vai te dar resultado. Já não deu resultado. Se tivesse de dar resultado, já teria dado. Entende? Honre o teu compromisso, honre a palavra que você estabeleceu para com você mesmo, tá bom? E agora, vamos falar sobre, diante do cenário, diante daquilo que você viu, que é necessário ser feito, vamos falar agora sobre aquilo que você tem que evitar, aquilo que você tem que tomar cuidado, com a sua parte mais desafiadora, por assim dizer, né? E aí a gente tem aqui o Ás de Copas, que é uma carta super positiva, é uma carta muito, muito positiva. Só que lembremos que ela veio na posição de cuidado. Então, o que eu quero é que você se atente como desafio, como cuidado. Não tome as suas decisões, não tome as suas ações baseado simplesmente no seu entusiasmo, no seu otimismo, na sua tendência de ver o bem das coisas. Você tem uma facilidade grande de ter essa empatia com as pessoas, como a gente falou no início da leitura, né? De conciliar, e aí por causa disso você acaba vendo o lado bom de tudo, e isso é maravilhoso. Mas eu peço, por gentileza, que você não se deixe guiar apenas por isso, tá bom? Transforme essas emoções em um processo estável, um processo sólido, seguro, tá bom? Flexível, mas que seja estável, que não seja aquela ebulição de sentimentos, e que você faça as coisas pelo entusiasmo, pela emoção, pelo transbordamento. Ó, perceba aqui, ó, a copa transbordando, pelo transbordamento do teu sentimento. Tome cuidado com isso, tome cuidado com sua impulsividade, tome cuidado com seu otimismo, ou com a sua tendência de querer reconciliar, de equilibrar as coisas. Olha, não faça isso não. Lembra que a gente teve aqui, ó, o convite para que você se afaste daquilo que não te dá resultado, tá bom? Honre com a palavra que você deu para você mesmo aqui. Lembra aqui do 8 de copas, tá bom? E por que isso é muito importante? Porque reforçando tudo isso, a gente tem como carta de fundo, a gente tem aqui o 2 de ouros. O 2 de ouros tem tudo a ver com a mensagem que o arcano maior, a força, sugeriu a você. De você ser equilibrado, de você ser flexível, sabe? De você tentar conciliar situações que são opostas. E olha que interessante, embora ele está convidando você a tomar cuidado com essa sua tendência de querer conciliar coisas opostas, de querer estar ali equilibrando as situações para mantê-las de modo estável, né, de manter equilibrado, ela caiu justamente na posição em que você tem que tomar cuidado.
Então, eu não sei se você está percebendo, mas eu vou tentar clarear para você aqui. De um lado, ela diz, olha, se afasta daquilo que não dá mais resultado. Do outro lado, ela fala, cuidado com a sua tendência de estar equilibrando as coisas. Vou mostrar aqui de novo para ficar claro. Tá vendo? Ó, se afasta daquilo que não te dá resultado. Cuidado com a sua tendência de ficar equilibrando os opostos, equilibrando as situações. Ok? Por quê? Porque quando a gente tenta equilibrar as situações, a gente tenta manter, né? A gente vai tentando manter ali, levando com a barriga. E não é isso que o tarô tá sugerindo para você nesse momento. Entende? Como conselho final, realmente... Olha só que interessante. Como conselho final, o tarô novamente trouxe para você o 8 de copas. Então ele reforça a você que esse é um momento muito importante. É um momento em que você vai de um processo de interiorização com você mesmo. Retomar o seu controle sobre situações da sua vida. Você não vai impor esse controle, falar, agora sou eu que mando e não me interessa aos outros. Não, você não vai fazer isso. Porque senão tinha vindo o imperador. Veio a força. Então você, de modo sutil, você vai não deixando mais que pessoas que tinham influência em você tenham influência. Você não vai ficar ouvindo tanto a opinião dessas pessoas. Entende? Você vai estabelecer determinados compromissos com você. E quando você estabelecer esses compromissos com você, você vai perceber que determinadas coisas vão ter que sair da sua vida. E aí você vai fazer o quê? Você vai se afastar, você vai dar as costas para isso. E isso vai doer. Isso vai te incomodar ao nível emocional mesmo. E aí você vai tomar cuidado para não se deixar levar para o transbordamento desse incômodo emocional e acabar agindo pelo teu emocional, agindo pelo impulso. Você vai tomar cuidado com a sua tendência de querer equilibrar as situações para não ter conflito e acabar então se prendendo a coisas que você não deve mais, porque elas não são mais exitosas. E aí, como conselho final, a mesma exortação. Essa aqui é uma carta muito boa, tá, gente? Isso aqui é uma carta muito boa, as coisas estão se resolvendo, você vai conseguir, fique tranquilo, tá? Só que, para que as coisas andem, algumas coisas terão que ser deixadas para trás. As coisas vão andar, as coisas vão se resolver. Mas você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Coisas que não fazem mais sentido para você. Entende, Pense? Então essa é a sua leitura, tente adequar a sua situação, reflita, sabe? Reflita com calma, com paz, com luz e tente fazer com que essas mensagens tenham adequação, coloque isso em prática, veja o resultado. E se ainda assim você não perceber ainda que tem ressonância com você, ou teve ressonância, mas você não ficou claro, bom, aí é necessário uma leitura dentro da tua energia. Essa é uma leitura geral, atemporal. Aí é necessário uma coisa mais pessoal mesmo, uma consulta mais pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Muita paz, muita luz, signo de Peixes. Se você chegou até esse momento é porque essa leitura aqui é para você. Se você se sentiu tocado e foi útil, eu peço a gentileza que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Que a paz, que a luz sejam abundantes em nossa vida.